Boa noite, irmãos. Vamos estar trazendo agora o nosso devocional dessa noite. E ele se encontra no livro de Lucas, capítulo 10. Lucas, capítulo 10, dos versículos 38 a 42. Lucas, capítulo 10, 38 a 42. Que assim diz a palavra do nosso Deus. Indo ele de caminho, entrou Jesus no povoado. E certa mulher, chamada Marta, hospedou-o na sua casa. Tinha ela uma irmã chamada Maria, e esta quedava-se assentada aos pés do Senhor, e ouvia-lhe os ensinamentos. Marta agitava-se de um lado para o outro, ocupada em muitos serviços. Então se aproximou de Jesus e disse: Senhor, não te importas que minha irmã tenha deixado que eu fique a servir sozinha? Ordena-lhe, pois que venha ajudar-me. Respondeu-lhe o Senhor: Marta, Marta, andas inquietas e te preocupas com muitas coisas. Entretanto, pouco é necessário, ou menos uma só coisa. Maria, pois, escolheu a boa parte, e esta não lhe será tirada. Irmãos, o tema do nosso devocional de hoje é: o que é mais necessário na nossa vida? O que é mais necessário? Quando nós ouvimos essa história, vemos Marta como uma mulher meio ruim, não é? Na verdade, ela inquieta demais, tomando uma bronca de Jesus. Mas isso não é verdade. Marta é uma pessoa muito boa. Ela estava servindo com muita alegria a Cristo. E ela queria fazer isso de verdade. Então, o único problema dela foi a ordem das coisas. E esse é o tema, esse é o ponto-chave que eu quero trazer hoje para os irmãos. Que é: precisamos escolher bem as nossas prioridades. Precisamos escolher bem as nossas prioridades. Mas por quê? Em primeiro lugar, porque agimos com boas intenções. Nos primeiros versículos aqui nós vemos que Marta, ao ver Cristo andando na cidade, convidou ele para se hospedar na sua casa. Ela queria servir a Cristo. Ela estava disposta a oferecer a sua própria casa para alimentá-lo, para ele repousar. Então ela tinha uma boa atitude, ela tinha uma boa intenção no que ela estava fazendo. Há outros textos na Bíblia que mostram que ela já fazia isso, dava ceias para Cristo e todos os seus discípulos. Então ela fazia isso com uma boa intenção. Marta, ela queria ajudar. Da mesma forma que nós, muitas vezes, queremos ajudar. Estamos sempre servindo na igreja com muitas atividades, estamos envolvidos em muitas coisas. Porque nós estamos felizes em ajudar. Isso é maravilhoso ver. É maravilhoso. Eu vejo, por exemplo, nesses últimos dias tivemos uma atividade na igreja de mutirão e muitos irmãos puderam aparecer. Aqueles que apareceram, eu vi a alegria deles em estar ali servindo, podendo ajudar. Mesmo aqueles que não sabiam muitas coisas, como eu no caso, eu ficava... os irmãos falavam: faz aquilo, vai ali, vai para cá. E eu ficava andando para um lado e para o outro, fazendo o que me mandavam. Mas era muito gostoso ver os irmãos trabalhando, os adolescentes, jovens, a alegria em estar servindo. E nós temos que ter isso. E Marta tinha isso, essa disposição, aquele ímpeto: não, tem que fazer, não posso ficar parada. Marta tinha isso. Mas aí tem um problema. Que entra a questão porque nós devemos escolher bem as nossas prioridades. Porque, em segundo lugar, porque nós podemos confundir o que é mais importante a se fazer primeiro. Devemos escolher bem nossas prioridades porque podemos confundir o que é mais importante a se fazer primeiro. Marta, como nós já vimos, ela tinha uma boa intenção. Ela queria servir a Deus. Ela estava disposta a se sacrificar, de gastar tempo para servir a Cristo. Mas o problema é que ela inverteu as ordens.
Ela estava tão preocupada em fazer as coisas, em servir a Cristo, que ela esqueceu de estar com Cristo, de aproveitar a oportunidade de estar perto de Cristo. Meio estranho, né, dizer isso. Ela estava tão ocupada em servir a Cristo que esqueceu de Cristo. Irmãos, isso é estranho de se ouvir, mas é a mais pura verdade. E acontece muito em nossos dias. Pessoas que estão servindo na igreja, mas esquecem de ter um tempo a sós com Deus, estar orando, estar sempre buscando a Deus, querendo agradá-lo dia a dia. E começa a fazer as coisas no automático. Então nós temos que tomar esse cuidado. Precisamos sempre lembrar, eu preciso primeiro colocar Cristo na frente da minha vida. Eu tenho que colocar Ele, que deve ser a primeira coisa que eu faço no meu dia. Eu preciso sempre estar pensando nele. Eu tenho que gastar tempo meditando a sua palavra. Isso é muito importante. Isso é importante porque é muito fácil, como eu já disse. É muito fácil nós confundirmos as ordens. Teve um caso uma vez, quando nós estávamos fazendo um acampamento, acho que em Curitiba, não lembro, que eu cheguei para um rapaz e falei, qual é a coisa mais edificante desse acampamento na sua vida? E ele disse, as brincadeiras. Todo alegre. E eu fiquei pensando, poxa vida, o preletor trouxe mensagens tão maravilhosas que mexeram na minha vida, foram uma bênção para mim. Mas o alvo, a prioridade daquele jovem era a diversão. Então, as mensagens talvez vão fazer efeito na vida dele, mas ele não se focou naquilo. É triste. Mas isso pode acontecer na nossa vida. Nós fazemos coisas, estamos envolvidos na igreja, mas nossa prioridade não é Cristo, não é aprender dele, não é ouvir da sua palavra. E nós podemos fazer isso. E um perigo também, porque nós fazemos isso em todas as outras áreas da nossa vida. Um pai, um marido se dedicar muito no seu trabalho porque quer trazer um bom sustento para a sua família, quer que nada falte na sua casa, mas por causa disso fica pouco em casa. Tem pouco contato com a sua família, com seus filhos, com os seus relacionamentos com seus amigos. Isso é perigoso. Temos que saber colocar na ordem certa as nossas prioridades. Precisamos saber o que eu tenho que colocar primeiro. Conseguimos fazer isso, irmãos. Colocar algo que é de Deus, olha só, na frente do próprio Deus. E nós temos que tomar muito cuidado com isso. E aqui eu coloco o nosso terceiro ponto. Porque nós precisamos escolher bem as nossas prioridades. Porque em terceiro lugar, porque quando nos focamos no alvo certo, somos recompensados. Irmãos, quando nós colocamos Cristo na frente das nossas vidas, Ele sendo a primeira coisa na minha vida, colocando o alvo certo, gastando tempo primeiro a Ele. Ele é tudo na minha vida. Nossas atitudes terão algo a mais, teremos o agir do Espírito Santo, porque estamos cheios de ensinamentos, conhecimento de Deus. E por causa disso, as nossas atitudes serão recheadas do poder de Deus. E por causa disso seremos muito mais abençoados. E essas recompensas serão eternas, sempre virão. E nós podemos ser muito abençoados. Eu quero dar um exemplo de atitudes, recompensas por ações quando Cristo está na nossa frente. Uma vez, quando eu estava sendo seminarista, eu tive que aconselhar um jovem. E eu dei um conselho para ele e eu estava lendo, sempre orando por ele, mostrando na Bíblia o que ele deveria fazer. E muitos anos depois, ele veio falar comigo quando eu voltei para Curitiba algumas vezes. E ele falou, olha, ainda bem que eu segui o seu conselho. Hoje eu estou bem, eu estou fiel, fiz um propósito com Deus. Ele começou a namorar, ele se casou. E ele está bem agora. Por quê? Glória minha? Não. Porque eu estava com o alvo de mostrar a Cristo. Eu queria que Cristo falasse com ele. Mas eu também não posso falar que isso foi por causa minha, porque eu também sou fruto de pessoas que colocaram Deus em primeiro lugar em suas vidas. Eu posso falar de muitas pessoas, posso falar dos meus pais, mas eu posso falar em especial hoje de uma professora da escola bíblica dominical, uma Roseli. Ela já não está entre nós, mas eu via Deus na mão dela. Era uma professora linha dura, mas ela tinha um alvo.
que era nos ensinar que nós devemos levar Deus a sério. E as aulas delas, as lições delas sempre ficaram comigo. Anos se passaram, mas de vez em quando eu sempre lembrava dos seus ensinamentos. Irmãos, isso é recompensa. Porque aquela irmã, nós, quando colocamos Deus em primeiro lugar, nossas atitudes são melhores. E por causa disso, somos recheados de poder para fazer a vontade de Deus. Quando unimos, encaixar no lugar certo as nossas prioridades, tudo começa a ficar melhor. Quando colocamos Deus na frente, gastamos tempos para aprender da sua palavra. Investimos tempo na sua palavra, estudando, seremos abençoados. Nós temos que lembrar disso. Que em primeiro lugar, eu tenho que colocar Deus na minha vida. Assim, podemos aprender e crescer muito mais. Dando exemplo mais uma vez do acampamento, quando as pessoas estão preparando o acampamento, muitas coisas têm que ser pensadas. Brincadeiras, hora de dormir, hora de acordar, atividades, músicas, gincanas, muitas coisas. Mas tudo tem que ser na ordem certa. Primeiro, qual é o tema do acampamento? O que nossos jovens precisam aprender da palavra de Deus? Segundo, depois que aprendemos, quem vai trazer essa palavra? E depois, logo, todas as outras atividades vão ser buscando encontrar aquele alvo, chegar até ele. É uma atividade que é tão maravilhosa que nós vamos conduzindo tudo na nossa vida para Cristo. Tudo que nós fazemos vai nos levar a Cristo. É maravilhoso. Que nós possamos pensar sempre nisso. Marta, ela não era uma pessoa ruim. Era uma pessoa feliz, uma pessoa que tinha a alegria de servir a Cristo. O problema é que ela colocou as coisas na frente do próprio Cristo, que ela tanto amava. Que nós possamos amar a nosso Deus. Colocar Ele em primeiro lugar em nossas vidas. E assim, ter aquela alegria de servi-lo. Porque eu já tive o meu tempo com Ele. Já estudei a sua palavra. Já me supri do meu alimento espiritual. Agora sim, eu estou cheio de conhecimento para transmitir para outras pessoas. Que Deus possa estar nos abençoando, que nós possamos estar cada dia mais e mais próximos, colocando Cristo em primeiro lugar em nossas vidas. Tenham todos uma boa noite.